aleluia, glória a Deus, agradecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado por esta palavra, um divisor de água. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos na hora certinha, para nós aprender, andar avivado na palavra, andar de pé, em nome de Jesus, porque a palavra traz vida, a palavra é eficaz, ela é forte, ela traz força, ela traz coragem, ela traz ensinamento, ela traz direcionamento para conosco, em nome do Senhor Jesus, para nós prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada, meu Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Vamos no ID do Senhor, aprendendo mais um pouquinho aqui na faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor traz a palavra para nós aprender mais um pouquinho em nome de Jesus. Eu já apresentei suas orações, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor está no controle de tudo, estamos felizes. Por quê? Porque Ele está na direção. A obra é dele, o canal é dele, a serva é dele, a palavra é dele, a oração, o louvor. Ele colocou aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Então está tudo na direção de Deus. Eu te confirmo isso, te garanto isso, que o Senhor está no controle de tudo, porque Ele falou que onde eu fosse pregar, ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Isso é forte, meus irmãos. Então eu tenho que ter temor à minha alma, à minha vida, e estou aqui. Ele falou para mim pregar na palavra, na Bíblia, é na Bíblia, não tirar a Bíblia da mão. Às vezes as pessoas podem até não entender minha pregação, mas estou aqui falando da palavra do Senhor na Bíblia, em espírito, em nome de Jesus. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já preparei espiritualmente, então estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Há de você crer e receber, há de você ficar aí assistindo aí, sem deixar ninguém tirar seu foco, dando atenção, toda a sua atenção para a palavra, porque a palavra o Senhor traz para os dias de hoje, né, meus irmãos? Toda a palavra do Senhor é para os dias de hoje, para os dias de amanhã, para os dias para nós prosseguir andando na palavra do Senhor. Porque tudo o que está acontecendo na face da terra está aqui, na Bíblia. Você não pode ficar desconectado. Você não pode ficar despercebido da palavra, do que está acontecendo aí. Ah, mas eu não sabia disso. A palavra está aqui falando todos os dias. Tem palavra todos os dias nesse canal, tem oração todos os dias, só não tem oração no sábado e no domingo, que tem os louvores da Levita Camille, mas palavra tem todos os dias. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Deus me dá força, me dá fogo, me dá coragem, me dá bom ânimo. Eu peço a Ele todos os dias que Ele me capacite cada vez mais, porque Ele falou que ia colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Então estou aqui para aprender. Ele vai me ensinar em nome do Senhor Jesus até o final. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, mas vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra do Senhor? Que Deus me dê graça, porque a palavra é bem grande e que Ele venha me usar. Amém? A serva do Senhor não vai falar muito, porque a palavra é grande e eu não posso falar muito, porque senão o vídeo fica grande e depois para postar fica meio ruim. Demora muito. Vamos aí, mas é bênção. Glória a Deus, aleluia. É bênção, meus irmãos. Vamos para Ezequiel, capítulo 45, versículo 9. E o refrão da palavra fala assim. É o que vai falar na palavra, o refrão. O refrão da palavra fala assim. Lições bíblicas da não violência. Lições bíblicas da não violência. O Senhor é contra a violência. Ele vai nos ensinar hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos para Ezequiel, capítulo 45, versículo 9. E o versículo 9 vai falar assim. Assim diz o Senhor, Jeová, basta já o príncipes de Israel, afastai a violência e as assolações, praticai juízos e justiça, e tirai as vossas
imposição do meio do povo, diz o Senhor Jeová. Olha, forte, hein? Começou forte. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus? A serva do Senhor vai seguir direto com a palavra, porque a palavra eu não posso ficar falando muito, amém? Aleluia. Revela Deus, pedindo aos príncipes de Israel que deem um basta à violência e à opressão. Deus condena governos opressores que suprimam o direito das pessoas pelo uso da violência. Não violência é uma expressão que se refere a uma série de coisas: ética, moral, paz, justiça, equilíbrio no uso do poder. E esforça para evitar conflitos no sentido de rejeitar completamente o uso da violência e de alcançar o objetivo sociais e político. Trata-se de uma iniciativa voltada para educação em prol da paz, da sociedade e do respeito pelos direitos humanos. Jesus Cristo, o homem mais pacífico da história, ensinou a não violência aos seus seguidores em várias ocasiões, ao ponto de ele interceder pelos seus algozes. Ele intercede pelos seus algozes durante a sua crucificação, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que faz. Lucas capítulo 23, versículo 34. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eita glória! Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus? Em Lucas capítulo 9, versículo 51 e versículo 56, é narrado um fato ocorrido no ministério de Jesus. Os sacerdotes, os samaritanos de uma determinada aldeia não quiseram hospedar Jesus. Então, dois dos seus discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Olha a lição que Jesus deu aos discípulos. Os discípulos queriam fazer vingança com as próprias mãos. E Jesus não deixou. Ele foi contra a atitude de João. Ele foi contra a atitude de Tiago e João. Vou repetir aqui para os meus irmãos ouvir.
Vou repetir para meus irmãos ouvir. É forte, hein? Para meus irmãos entender. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, versículo 56, é narrado um fato ocorrido no ministério de Jesus. Os samaritanos de uma determinada aldeia não quiseram hospedar Jesus. Então, dois dos seus discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os. Voltando Jesus, então respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outro lado da aldeia. Glória a Deus, aleluia. Forte o exemplo de Jesus, hein? Portanto, Jesus condenou todo tipo de vingança e violência. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, no seu famoso sermão do monte, Jesus pregou o pacifismo. Jesus pregou o pacifismo, dizendo: bem-aventurado os pacificamos. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Mateus capítulo 6, versículo... Em Mateus capítulo 5, versículo 9, meus irmãos entendeu? Meus irmãos entendeu? Eu quero que meus irmãos entendam em nome de Jesus. Eu vou repetir então aqui. Mateus 5, versículo 9. No seu famoso sermão do monte, Jesus pregou o pacifismo, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 26, versículo 51 até o 53, e em João capítulo 16, em João capítulo 18, versículo 10 e versículo 11, vimos que quando os soldados foram prender Jesus, Pedro puxou a sua espada e cortou uma orelha de Malco, sendo do sumo sacerdote. Então Jesus, além de curar a orelha de Malco, condenou o uso da violência de seu discípulo, dizendo: meta no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensais tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12
legiões de anjo. Olha aí, forte, hein? Jesus está falando, e eu não poderia orar, meu Pai, e Ele me dá mais de 12 legiões de anjo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou aqui para Pedro em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 52, versículo 53. Jesus deixou claro que podia usar de outros recursos para se defender, se assim quisesse. Porém, preferiu deixar-se prender. Ele pregou a não violência em qualquer circunstância. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos ensinando aqui. Ele é contra a violência, meus irmãos. Aleluia. Ele deixou esse legado para conosco. Amém? Mais tarde, o próprio apóstolo Pedro pode testemunhar sobre o exemplo pacífico de seu grande mestre, dizendo: o qual, quando o injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregavam-se. Mas, eu vou repetir, meus irmãos entenderem aqui, bonitinho. Mais tarde, o próprio apóstolo Pedro pôde testemunhar sobre o exemplo pacífico de seu grande mestre, dizendo: o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julgava justamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Está escrito. Glória a Deus, aleluia. Em Romanos capítulo 12, versículo 17, versículo 18, o apóstolo Paulo também seguiu o seu mestre e pregou a não violência, dizendo: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Olha o legado de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O exemplo. Glória a Deus. Aleluia. Em Salmo 11, versículo 5, o salmista afirma que o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência, o Senhor aborrece a alma do ímpio que ama a violência. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Aleluia. Que exemplo de palavra, hein, meus irmãos, que o Senhor está nos ensinando. A violência, a vingança não é nossa, é de Deus. Vamos orar. Amém? Aleluia. Em Isaías capítulo 60, versículo 18, o Senhor promete ao seu povo uma época em que a violência não mais existirá, dizendo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarão salvação, e às tuas portas louvor. Olha aí, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, viu que o Senhor falou aqui?
Em Isaías capítulo 60, versículo 18, o Senhor promete, estou repetindo, meus irmãos, o Senhor promete ao seu povo uma época em que a violência não mais existirá, dizendo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição. Nos teus termos, mas aos teus muros chamarão salvação e às tuas portas louvor. Glória a Deus, aleluia! Temos que andar com Ele para nós andar assim, nessa proteção em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 45, versículo 9, o Senhor manda cessar. O Senhor manda cessar a violência, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, basta já o príncipe de Israel, basta já o príncipe de Israel. Afastai a violência e a assolação, e praticai juízos e justiça, e tirai as vossas imposições do meio do povo, diz o Senhor Jeová. É uma ordem. Glória a Deus, aleluia! Para Israel. É uma ordem para Israel. Vamos para a conclusão da palavra. Em Tiago capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Tiago segue o exemplo de Cristo, dizendo: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz como cidadãos pleno dos seus direitos. O cristão pode indignar-se contra a injustiça e apoiar manifestações pacíficas que não empreguem o uso da violência. Pois o Salmo 120, versículo 7, o próprio Davi diz: pacífico sou, mas eu falando já eles estão em guerra. Nós somos pela paz e não pela violência. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, versículo 11. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Que palavra edificante, né, meus irmãos? O Senhor aqui está nos ensinando não violência, mas o Senhor luta pela paz. Porque nós aqui na terra, nós temos que orar e apresentar ao Senhor aqueles que nos levantam a mão, que quer fazer o mal, que falam mal, que diz o que quer da boca. Não tem regra. Mas Deus fala: a justiça é minha, eu sou juízos e advogado. Coloca na minha mão. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra nesse canal, em nome de Jesus? Pois vamos aprender aqui na faculdade Nosso Senhor Jesus Cristo, é um divisor de água para mim, creio que seja para você também, porque eu aprendi muito assim. Glória a Deus, aleluia, com esta palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aprendi que a vingança não é minha. Eu em oração, eu consigo todos os frutos da justiça. Glória a Deus, aleluia. Vamos andar assim nessa palavra gloriosa. Amém. Não ande com violência. Apazigue a paz. Se não conseguir apaziguar a paz, vai para o joelho. E Deus proverá. Em nome de Jesus. Toda honra e toda a glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Amém? E você ainda que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, em cima desta palavra, eu trago ao coração dos meus irmãos. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Se você quiser, você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra e eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado, você vai sentir uma leveza, um refrigério, porque o Espírito Santo já vai estar aí apaziguando a paz com você em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É assim, o Senhor se agrada da obediência e do que você creu, acreditou e que você entendeu
que ele tem que ser reverenciado. Só ele é. Só ele pode. Só ele executa. E tudo que nós precisamos está na mão dele. Então vamos servir esse Deus, falando das maravilhas, da bondade dele, das grandezas que ele pode fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para você que saiu também, o convite é para você. Volta, filho, volta, filha, volta. Volta, não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Perdoa hoje. Ama o seu próximo hoje. Apazigua a paz no seu lar hoje. Apazigua a paz com o seu inimigo hoje. Em oração, ou liga, peça perdão. O Senhor já me fez várias vezes fazer isso, meus irmãos. E arde de mim que não fizesse. E arde de mim. Para muitos que viu, falam, ué, mas você não fez nada? Mas Deus quer saber disso? Não. Deus quer ver o seu coração. Se você perdoou, às vezes as nossas bênçãos ficam travadas por picuinha com os outros. Mas se liberta disso. Deixa Deus agir na sua vida. Te liberta disso. E Deus vai tocar no coração daquele que vai olhar para você com outro olhar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Ele faz os nossos piores inimigos virar os nossos inimigos, meus irmãos. Deus faz isso. Eu já preguei sobre isso. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos ter vitória na paz do Senhor Jesus. Todos nós na paz aí. Pregando a paz, falando da paz e andando em paz. E não esqueça de deixar o seu like. Essa palavra foi um divisor de água para você? Envie para alguém, porque Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Deus abençoe.